Você que se interessa pela classificação de tipos dentro da psicologia, você que tem uma sigla que define o seu nome de acordo com o teste de personalidade, você que passa o dia inteiro no site da IDR Labs fazendo teste de personalidade na internet, você mesmo que tem um amigo que já te colocou dentro de um tipo e disse que você tem as exatas características igualzinho esse tipo desse personagem aqui, hoje você vai aprender o que é tipologia e como fazer tipologia de verdade. E não tipologia de mentirinha na internet. Eu sou o Kerby, seja muito bem-vindo ao canal Psicologia e Cosmovisão e vamos pro vídeo. Bom, em primeiro lugar, se você não sabe o que é MBTI, que é o principal assunto do vídeo de hoje, MBTI é basicamente um indicador de tipos psicológicos baseado na teoria do Carl Jung sobre os tipos psicológicos. Então, o que aconteceu foi que depois da Segunda Guerra Mundial, muitos homens foram para a guerra e não voltaram. E nessa época não era um costume tão habitual assim mulheres entrarem realmente no mercado de trabalho. A partir disso, duas pesquisadoras chamadas Myers e Briggs criaram o Myers e Briggs Type Indicator, ou seja, um indicador de tipo psicológico desenhado, feito justamente para tentar incluir mulheres no mercado de trabalho. Porque como essas mulheres não faziam parte do mercado de trabalho, elas não sabiam quais seriam as suas habilidades, quais seriam as suas tendências profissionais, por assim dizer, e no que elas teriam sucesso. Então essas pesquisadoras fizeram essa classificação de tipos psicológicos de uma forma simplificada a partir da teoria original do Carl Jung, justamente para conseguir incluir essas mulheres, fazer um teste, entender no que elas poderiam ser boas, quais são as funções cognitivas que elas desempenham melhor e então enviar elas para o trabalho mais apropriado ou para a direção de carreira mais apropriado. Essencialmente, então, era uma espécie de aconselhamento de carreira, tirado justamente dessa teoria do Jung que era originalmente focada na terapia. A teoria do Jung funciona da seguinte forma: se faz uma distinção entre introversão e extroversão, que são duas atitudes da libido. Se você não sabe o que é libido, veja o meu vídeo sobre libido, você vai entender introversão e extroversão também. Se você quer se aprofundar também, veja meu vídeo aqui sobre introversão. E, enfim, essas duas atitudes da libido definem justamente como você se interessa pelo ambiente ao seu redor e qual é o seu foco na sua vida consciente e na sua vida cotidiana, se ele é direcionado principalmente ao objeto ou ao sujeito. A partir, então, dessas duas classificações iniciais, a gente tem uma segunda camada de classificação, que é uma classificação de acordo com a sua função cognitiva dominante. Então, nós temos 4 funções: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Pensamento é basicamente a sua capacidade de definir conceitos e relacionar ideias com esses conceitos. Sentimento é principalmente uma capacidade de fazer uma hierarquia bem estabelecida de valores. Sensação é a capacidade de se atentar aos dados sensíveis do corpo mesmo e também de alguns estados subjetivos. E intuição é a sua capacidade de sentir, por assim dizer, a relação entre objetos aparentemente não relacionados, objetos que você não consegue relacionar a partir do pensamento. Então, essa é uma definição muito simples aqui, muito simplificada, inclusive, mas ela é suficiente para os propósitos desse vídeo. Então, o que acontece é que a sua função dominante cria também uma função inferior. O que acontece é que crescendo e desenvolvendo a sua forma de ver o mundo e o seu papel social, a chamada persona, você então especializa uma das suas funções. Você se torna melhor em uma função do que você é nas outras, justamente porque você precisa de uma habilidade especializada para conseguir se inserir no mercado de trabalho e ter o seu papel na sociedade civilizada moderna. Então, fazendo isso, você inevitavelmente tem que reprimir a função que é oposta. E ela nunca fica completamente reprimida, ela nunca cai em desuso completo. Todos nós precisamos das 4 funções para viver, mas você atinge uma dominância maior de uma função. Você atinge uma proficiência muito maior em uma função e muito menor nas outras. A função, então, que é oposta à função dominante, cai mais ou menos no inconsciente. Ela fica parcialmente relegada ao inconsciente e por isso você não consegue usar ela com tanta habilidade de uma forma cotidiana e com toda a desenvoltura que você tem na função dominante. Assim, então, o que Jung conseguiu fazer foi identificar grupos de pares opostos. E nesses pares opostos, então, a gente consegue ver as unilateralidades da consciência de um paciente. Justamente, como eu falei, a tipologia do Jung era direcionada para a terapia. Por isso mesmo, você conseguia identificar a unilateralidade da visão de mundo de uma pessoa e, a partir disso, você conseguia aproximar ela de seu oposto para que ela se tornasse uma pessoa mais equilibrada, capaz de desempenhar mais funções do que ela conseguiria normalmente com mais proficiência.
e com isso ela consegue se salvar de diversas intervenções do inconsciente, por assim dizer, e diversos desequilíbrios que poderiam acontecer caso a função inferior continuasse muito afundada no inconsciente. Essa é a teoria original da tipologia do Carl Jung. É claro que isso é uma simplificação grotesca até, é um livro bastante extenso, o livro do Jung que trata disso, tem 600 e poucas páginas, e ele é relacionado com todo o resto da teoria junguiana, né? A gente tem, por exemplo, a relação com a sombra, que eu já fiz meu vídeo sobre sombra, vai estar aqui também. Quando você acabar esse, assista os outros vídeos para você ter uma profundidade maior nesses assuntos. E, enfim, essa teoria era toda voltada à terapia. O Jung mesmo dizia que a tipologia dele poderia ser usada para várias outras coisas, mas não seria proveitoso fazer isso. Porque se você tentasse se focar demais na função dominante, você correria o risco de fazer uma pessoa se levar demais para o lado da função dominante e assim intensificar ainda mais a unilateralidade da consciência, que é um fator de risco, por assim dizer, para a neurose. Além disso, você pode reparar que o Jung inicialmente só descreveu 8 tipos psicológicos, porque é o tipo da função multiplicado pelas atitudes da libido. Assim, então, você pode ser um tipo pensamento introvertido, por exemplo, que desempenha o pensamento, a função pensamento, na sua forma introvertida, com mais proficiência do que as outras funções. E isso vale para todas as funções e para todas as atitudes, ou seja, 4 vezes 8, 4 funções vezes 2 atitudes, a gente tem 8 justamente tipos psicológicos. Ele dizia que até poderia se falar em uma função secundária, por assim dizer, uma função que é a segunda melhor desempenhada, por assim dizer, mas isso não teria grande valor, justamente porque as funções secundárias e terciárias podem se alternar bastante. Você não consegue dizer com muita clareza qual é qual. E mesmo se você pudesse, isso não te levaria muito a lugar nenhum, porque o grande desequilíbrio da consciência está justamente fundamentado na oposição entre função dominante e função inferior. Como a função secundária e terciária são mais ou menos equilibradas, elas não precisam ser tipadas, elas não precisam ser classificadas para chegar em um resultado. Então o que ele fazia era simplesmente perceber qual era a função desempenhada com menor proficiência no seu paciente, e então ele, por assim dizer, diagnosticava um tipo, que ele não contava ao paciente, mas usava isso exclusivamente para análises próprias. Não no sentido de que ele não contaria para o paciente, mas no sentido de levar isso no raciocínio dele, sem necessariamente explicar toda essa teoria para o seu paciente, justamente porque não era necessário. Às vezes isso podia sim se fazer necessário, mas não era o tempo todo. Por isso, essa é uma teoria que de vez em quando só é tirada do escopo do puramente médico, por assim dizer, do puramente especializado e técnico. É uma coisa que uma pessoa fazendo terapia não precisa necessariamente saber. Por isso mesmo, nunca foi uma coisa direcionada para o público comum. A gente vê que o Jung, nesse livro dele, o Tipos Psicológicos, trata de autores extremamente complexos, como por exemplo Schiller. Ele trata de Kant, ele trata de um monte de autor extremamente complicado que não se precisa exigir que um paciente saiba. E isso na Suíça da época dele, que era um país muito mais culto, em uma época de muito mais cultura e de muito mais conhecimento sobre esses assuntos do que a gente tem no Brasil de hoje. Por isso mesmo é ainda menos necessário explicar isso para o brasileiro médio, porque é uma coisa que ele simplesmente não vai entender, porque ele não tem a bagagem para compreender. Não necessariamente por não ter lido todos esses autores, mas por não ter uma base conceitual que consiga abarcar uma teoria complexa a esse ponto. Isso pode ser feito, mas não é uma coisa realmente necessária. E é uma coisa ainda mais difícil de se fazer com uma massa, né? Uma grande quantidade de pessoas que não são explicadas, não são ensinadas diretamente, individualmente, mas aprendem isso através de um intermediário que simplifica por demais a informação. Assim a gente tem uma série de mal-entendidos que eu vou tratar mais pra frente nesse vídeo. Mas a teoria do Jung, então, era uma coisa especificamente técnica, que delimitava qual era a sua função dominante, digamos, por exemplo, o pensamento introvertido, e também delimitava a sua função inferior, que nesse caso, então, do pensamento introvertido, seria uma função sentimento extrovertido, então o exato oposto, assim como sensação e intuição são opostos. Por isso mesmo, a gente consegue ver que o Jung chegava na sua conclusão a partir da função inferior, porque já que o que se buscava era justamente a unilateralidade da consciência e qual era a função deixada ao inconsciente e por isso exercida com muito menor proficiência e muito menos consciência, é muito mais claro, é muito mais proveitoso você partir justamente da função inferior e aí confirmar a sua hipótese a partir da percepção da função dominante. O Jung tipava pelo tipo inferior, pela função.
O Jung tipava pela função inferior e não pela dominante. Então, alguns anos depois, essas duas pesquisadoras, Myers e Briggs, fundaram o MBTI em um livro chamado Gifts Differing, que era justamente uma tentativa de fazer essa inclusão das mulheres no mercado de trabalho e também se tornou um empreendimento dentro da área da psicologia, válido por si mesmo, por assim dizer. Ou pelo menos essa era a pretensão. Eu pessoalmente não gosto muito nem da teoria originária do MBTI, né? Não a do Jung, a da Myers e da Briggs. Eu acho que a tipologia junguiana é muito melhor, mas esse é um livro em tese válido, né? Mas ao longo do tempo, essas influências do Jung na tipologia levaram a diversas outras teorias sendo criadas. Então a gente tem, por exemplo, o MBTI, como eu disse, mas também outras que surgiram a partir do MBTI e colateralmente com o MBTI, por assim dizer. Hoje em dia a gente tem a sociônica, que é mais recente, a gente tem o eneagrama, que é uma tipologia humanista, mas o que houve de pior foi a grande popularização do MBTI, porque com essa grande popularização aconteceu um grande mal-entendido em massa. Justamente por essa ser uma teoria que então chegou na boca do povo, chegou a ser uma coisa usada tanto por empresários quanto pessoas tentando buscar uma tentativa de se entender melhor, mas sem fazer muito esforço nesse sentido, simplesmente para clicar ali em um teste e tentar descobrir algo por si mesmo, como se um computador pudesse te dizer isso diretamente. Muitas pessoas então começaram a usar o MBTI para pautar ideias da sua própria vida pessoal, utilizando algo que tenha a aparência de uma teoria válida. Assim, então, surgiu um outro teste de personalidade chamado 16 Personalities, que é um site que você pode acessar a qualquer momento e fazer um teste que supostamente diz muito sobre você. O problema é que esse teste não foi feito por psicólogos, mas sim por jornalistas. Esse teste, então, é uma completa deturpação até do próprio MBTI. Você vê como é um grande telefone sem fio. Uma teoria deu origem a outra, que deu origem a uma popularização dessa teoria, que simplesmente não funciona como uma teoria psicológica de fato, mas sim como um meio jornalístico. E é claro que é uma coisa muito divertidinha de se fazer sem compromissos, não é uma coisa abominável em si mesma dessa forma, mas muitas pessoas usam isso de maneira errônea e não é possível culpar essas pessoas. Então a gente tem aqui no 16 Personalities uma coisa completamente duvidosa, uma coisa completamente sem base, sem fundamento. Eles dizem na página inicial que aquilo é justamente MBTI. Eles inclusive usam as siglas do MBTI. Porque as pesquisadoras Myers e Briggs tentaram tipar a função secundária, como eu disse que o Jung não achava proveitoso fazer. Elas tentaram descobrir qual era a função secundária do indivíduo e com isso também a terciária. Por isso, elas tentaram mapear a personalidade em 4 funções. Assim, se você é, por exemplo, um INTJ, a primeira letra, I, significa introvertido. A segunda letra, N, significa que a sua função de percepção, ou seja, entre intuição e sensação, é intuição. Não é I, porque o I já foi pego pelo introvertido. O T significa que a sua função racional, por assim dizer, que pode ser pensamento ou sentimento, é o pensamento, justamente T, thinking. E o J significa que a sua função extrovertida é a sua função racional, ou a sua função de julgamento, né? Função judging, como diz o termo. E para a gente fazer um estabelecimento da ordem das funções cognitivas, a gente tem que entender então que para Myers e para Briggs, se a sua função dominante fosse introvertida, a sua função secundária teria que ser extrovertida, a terciária teria que ser introvertida e a última teria que ser extrovertida. E vice-versa, se a sua primária é extrovertida, a secundária é introvertida, a terciária é extrovertida e a inferior é introvertida novamente. Então segue-se um jogo de opostos. O que acontece então é que uma pessoa com o tipo INTJ seria então uma pessoa com a função dominante sendo a intuição introvertida, a secundária seria o pensamento extrovertido, a terciária seria o sentimento introvertido e a última seria a sensação extrovertida. Como eu disse antes, não é proveitoso você tentar tipar a função secundária e terciária, simplesmente não faz jus, não é o suficiente, não te dá grandes informações sobre nada que seria útil e também não é uma coisa muito estável de se estabelecer. É uma coisa bastante complicada de se tipar. Mas não somente isso. O pessoal do 16 Personalities, inclusive, adicionou uma última letra, uma diferença entre T e A, em que o T seria uma pessoa turbulenta e o A seria uma pessoa mais amena. Isso é completamente tirado da cartola, isso realmente não tem nenhum embasamento, isso é completamente ao vento, assim, é do nada. Acho que só para não usar a sigla
do MBTI originária sem nenhuma modificação. Acho que é uma questão mais de publicidade mesmo do que de teoria. Mas de qualquer forma, mesmo que não houvesse esse T e esse A, e mesmo que a teoria original do MBTI estivesse correta, ainda haveria um problema. Justamente porque o pessoal do 16 Personalities não usou a teoria do MBTI de fato. Eles usaram as siglas e eles tentaram usar mais ou menos a base teórica. Mas se você ler direitinho a parte sobre a fundamentação no site, você vê que eles fizeram uma classificação de temperamentos e não de tipos, baseada, ou melhor, inspirada no MBTI. Então, na verdade, é uma coisa sem nenhum embasamento teórico. É simplesmente a descrição de 16 tipos sem nenhum embasamento. São, então, 16 temperamentos escolhidos ao vento e que eles usaram personagens ali para dar uma sensação de identificação do sujeito que faz o teste com aquele personagem. Então você faz ali o teste, responde perguntas que em si são bastante dúbias, bastante difíceis de você realmente entender a concisão delas, porque elas dependem em grande parte de uma interpretação subjetiva, e eu vou tratar mais desse tema. Mas elas dependem desse fator extremamente subjetivo para fazer algum sentido. Por isso mesmo, o resultado final não é crível, ele não é legítimo, porque você não pode confiar nas respostas do sujeito que faz o teste. Justamente porque as perguntas do teste, além de serem vagas e lançadas à interpretação do sujeito que faz o teste, elas também são de cunho comparativo. Então você marca sua resposta de acordo com intensidades de concordância ou discordância de uma afirmação feita. Por exemplo, me dou bem em grupos de muitas pessoas. O que são grupos de muitas pessoas? O que é se dar bem nesses grupos de muitas pessoas? Depende, é claro, de uma comparação de si mesmo com outras pessoas. Mas como você não tem acesso à informação e à experiência de como essas outras pessoas reagem nesse tipo de ambiente, você não tem como saber exatamente aonde você se classifica. A única coisa a que você pode recorrer, então, fazendo um teste desse e respondendo a uma dessas perguntas, é a sua experiência interna subjetiva. Por isso mesmo, você está à mercê da sensação da intensidade daquela afirmação como é vivida internamente. Por exemplo, se a afirmação então é você se dá bem e tem muita energia em ambientes com muitas pessoas, você pode achar que sim, se lembrando de um caso, de uma festa entre amigos próximos de aniversário que você foi em algum dia, mas você já conhecia todas as pessoas ali. Como seria então se você estivesse, por exemplo, em uma boate? Mas se você partir da sua experiência agradável em uma boate para fazer essa classificação, você então tem que se perguntar, o que foi na boate que te agradou? Foi realmente as pessoas? Você teve conversas com as outras pessoas? Ou então você simplesmente se drogou e dançou na música? Ou então você apelou justamente para buscar relações com pessoas do sexo oposto? Eu não posso falar muita coisa no YouTube. Qual é a base, na sua experiência, para a afirmação de que você concorda ou discorda de uma afirmação e em que grau? Se você não gostou da sua experiência em uma boate e você usa isso de base, o teste então vai te classificar como um introvertido. Mas você não gostou dessa experiência na boate porque você é ruim com contatos sociais? Ou porque você não conseguiu conversar com ninguém? Ou porque você não se deu bem? Ou porque você não estava muito bem no dia? O que aconteceu essencialmente? Qual é a base na sua experiência para sua afirmação de que você se enquadra em determinada categoria de afirmações? Esse é o problema desses testes. Eles não consideram a subjetividade naturalmente presente em toda a vida humana. Eles não consideram isso. Eles consideram simplesmente uma coisa que depende do estado subjetivo de um sujeito em determinado momento, a ver, o momento em que o sujeito fez o teste. Por isso mesmo, se você fizer o teste muitas vezes, inclusive se você espaçar um pouco o tempo e fizer o teste algumas vezes, você vai ver que muito provavelmente você vai conseguir resultados diferentes. Eles vão te enquadrar em um tipo diferente dependendo de quando você fez o teste, justamente por causa das memórias que vem à sua mente, aquilo que está recente na sua memória e na sua sensação, e aquilo que você considera como relevante naquele momento. Além disso, ainda existe o problema da inversão dos tipos de acordo com a experiência subjetiva, ou seja, a função dominante é uma função que você desempenha sem nenhuma grande emoção quando você desempenha ela, necessariamente. É uma coisa que você não está ali grandemente impressionado em fazer, justamente porque é cotidiano, é aquilo em que você baseia toda a sua vida. É uma coisa em que você baseia a sua persona, que é o seu papel social, a sua função no mundo, o seu trabalho, o seu grupo de amigos e uma série de outras coisas. Por isso mesmo, quando você desempenha a sua função pensamento, se você é um tipo pensamento, você não pode nem perceber.
Mas quando você tem algum dilema moral, então, por exemplo, em um sentido, não uma coisa gigantesca, uma questão de vida ou morte, ou uma coisa que afete grandemente a sua vida comum, mas simplesmente uma coisa que aparece ali no seu cotidiano e que te fascina profundamente, você pode ter a sensação de que aquilo foi muito intenso. E por isso, quando você for responder um teste desse, você vai justamente recorrer à sua experiência que obteve a maior intensidade. Isso é um viés da própria psicologia humana. Só que fazendo isso, você desconsidera todas as vezes em que você desempenhou com grande proficiência sua função dominante e sequer percebeu, porque é uma coisa muito habitual a você. Por isso mesmo, nesses testes, você tende a responder justamente o oposto da verdade. Você tende a ter o seu tipo invertido até certo ponto. É uma coisa, então, muito complicada de se usar como uma base real para tentar tirar alguma conclusão sobre a vida. É uma coisa muito complicada, você não consegue tirar a base, tirar a medida da sua personalidade com um teste assim. Mesmo com a própria teoria já é uma coisa difícil. Você precisa de observadores externos que conseguem enxergar quando você está exagerando na crença de que possui alguma qualidade, porque isso frequentemente acontece. Quantas vezes já não afirmaram que você tem uma qualidade que você negou veementemente, mas mesmo assim todas as pessoas nos seus arredores confirmaram que você tem? Quantas vezes isso não acontece com cada um de nós? Isso é um fato da própria psicologia humana. Isso é uma característica da própria psique. Então é uma coisa impossível de se contornar com um teste de personalidade. Você precisa de uma pessoa que entenda de tipologia e esteja disposta a tratar não somente da sua persona, mas também de questões um pouco mais profundas da sua experiência como ser humano. Por isso mesmo, é uma coisa muito complicada de se tirar do ambiente de consultório em que foi originalmente concebido. É uma coisa até muito danosa, muitas vezes, você tentar dar um tipo psicológico para pessoas nos seus arredores, para amigos seus, para os seus parentes, para pessoas com quem você se relaciona. Quem dirá, então, figuras públicas ou personagens, como muitas pessoas tentam fazer. A gente tem, por exemplo, um site chamado Personality Database. E nesse site você tem um banco de dados de personagens e pessoas públicas, e nesse banco de dados, então, as pessoas tentam dar um tipo psicológico a partir de votos, né, através de votos e da concordância do público geral, para que determinada pessoa pertença a um determinado tipo. Só que, gente, personagens são personagens. Eles não são tipáveis. Você não consegue dizer qual é o tipo psicológico de um personagem porque ele não tem psique. Ele é um personagem. Da mesma forma, você não consegue tipar figuras públicas porque o que elas fazem são uma imagem. Inclusive eu, nesse momento, estou fazendo uma imagem justamente porque eu quero ser percebido de forma X, Y e Z. Eu estou falando mais alto do que normalmente eu falo. Eu estou falando com uma cadência mais acelerada do que normalmente eu falo, justamente porque isso é uma exigência do sucesso no YouTube. Não necessariamente falar desse jeito, mas ter um certo carisma que eu acredito que eu vou atingir falando dessa forma, que não é uma forma em que eu falo normalmente no meu dia a dia. Então, se você tentar usar a forma como eu sou nos vídeos e a sua percepção de como eu sou nos vídeos para descobrir alguma coisa sobre mim, você vai errar. Da mesma forma, você erra quando tenta fazer isso com outras figuras públicas. Ainda mais quando essas figuras são realmente públicas. Porque eu tenho 1.000 inscritos, mas o Obama tem quantos seguidores? Não somente nas redes sociais, mas quantas pessoas votaram nele? Quantas pessoas assistiram às campanhas eleitorais dele? Então, seria muito complicado você tipar o Obama porque não é somente ele. Ele não está se expressando de fato nas suas campanhas eleitorais. Ele está seguindo uma série de pautas que ele tem que falar, uma série de caminhos pelos quais ele acredita que vai conquistar a opinião pública, e ele também tem uma série de assessores que estão tentando fazer o mesmo com a imagem dele. Então, ele não está se expressando genuinamente, muito menos profundamente. Você não consegue, então, tipar uma figura pública a partir da sua aparição pública. E é por isso que esse tipo de empreendimento, como esse site, sempre falha. É por isso mesmo que você não consegue sair tipando todo mundo. Você não consegue sair atribuindo tipos psicológicos a qualquer um. Você precisaria de uma experiência realmente de terapia para tentar fazer isso. E mesmo assim você pode errar. A tipologia é uma coisa muito complicada. É uma coisa que exige toda uma base conceitual, tanto em psicologia quanto em algumas outras áreas. É bom, por exemplo, se você já tiver lido alguma coisa um pouco extensa de literatura, para você ter uma gama de experiências possíveis, né, plausíveis da literatura, a que você pode recorrer a título de exemplo, a título de comparação, a título de classificação de tipos mais gerais ainda, ou tipos determinados mais ou menos de outra forma. Então, você não consegue fazer isso, você não consegue tipar uma pessoa a partir de um conhecimento que você adquire em 10 minutos.
Você precisa realmente de um estudo mais aprofundado nesse sentido. Além então dessa questão da inversão dos resultados e da incapacidade de se tipar baseado em um teste, a gente tem também uma série de outras questões que são próprias da psicologia junguiana e que influenciam necessariamente na definição de um tipo psicológico. Então, por exemplo, quando você diz que uma função é dominante e outra é inferior, você precisa entender a noção de sombra. Você precisa entender como determinados elementos se constituem na consciência do eu, na narrativa do sujeito sobre quem ele mesmo é e o que fica de fora, e como essas coisas que ficam de fora influenciam a cosmovisão do sujeito. Da mesma forma, como a cosmovisão de um sujeito influencia na formação do seu inconsciente. A partir da formação do inconsciente, então, como a função inferior se relaciona com isso? Essas são coisas que você precisa partir justamente da sombra, do conceito de sombra, para entender. Se você não sabe o que é sombra, veja meu vídeo sobre sombra. Também é interessante se você entende o que é ânima, porque para o Jung, a função inferior personifica justamente a ânima, ou vice-versa. Elas são intimamente relacionadas, e é por isso mesmo que a função inferior não consegue ser totalmente conscientizada, não consegue ser totalmente trazida ao controle da consciência, mesmo que você passe por anos de terapia e muitas experiências que te ajudem nesse sentido. Além disso, o Jung tem todo um material simbólico. Ele parte, por exemplo, da simbologia do 3 e do 4, da cisão da personalidade e de diversos outros fatores para formar essa concepção. Esses são temas extremamente complexos que eu não quero entrar a fundo aqui, mas eles fazem parte do processo da individuação. E a compreensão da estrutura simbólica da psique é necessária para você entender isso dentro da tipologia do Jung. Além disso, a gente tem que considerar que o objetivo da terapia junguiana, usando a tipologia, era justamente que o sujeito conquistasse um domínio da chamada função transcendente, ou seja, a capacidade de se relacionar com o material inconsciente e alternar entre uma função usada conscientemente e a aproximação do sujeito com as funções inferiores, a função inferior e outras funções também mais ou menos afundadas no inconsciente, e apenas mais ou menos justamente porque isso é gradativo. Então, a formação dessa função transcendente, que é uma função capaz de unificar as 4 funções, é justamente o objetivo da terapia junguiana. É justamente para isso que surgiu essa concepção de tipos psicológicos. Essa é a conclusão da coisa. Se você não sabe o objetivo de uma teoria, como é que você quer saber como ela funciona? Você precisa entender o começo, meio e fim dela. Então, além disso, o pessoal dos 16 Personalities, além de ter uma concepção completamente errônea do que é a tipologia e do que é principalmente a tipologia do Jung e até mesmo do MBTI, parte de diversos outros problemas. Eles, por exemplo, tentam quantificar em números exatos o seu direcionamento a uma ou outra função, a uma ou outra atitude da libido também. Então você tem aqui, por exemplo, esse site aqui me dizendo que eu sou 67% introvertido. Gente, como assim? Isso não faz nenhum sentido. Ambas as funções são utilizadas, uma das funções é utilizada de maneira dominante, ou seja, com mais proficiência pela consciência e com mais habitualidade. Mas não se pode fazer uma estimativa de uma quantidade exata, justamente porque valores psíquicos não são mensuráveis em medidas exatas. Eles são apenas mensuráveis comparativamente. Ou seja, determinado objeto me impacta mais que determinado outro objeto. Por exemplo, se a minha namorada terminar comigo, isso vai me impactar mais do que se errarem meu pedido no iFood? Você consegue fazer essa comparação, mas você não consegue dizer que a minha namorada terminar comigo me deu 80 pontos de decepção e errarem meu pedido no iFood me deu 3. Isso é impossível. Você não consegue dizer quantos por cento a mais uma coisa me impactou do que outra. Da mesma forma que você não consegue dizer exatamente o quão introvertido ou quão extrovertido eu sou. Você só consegue dizer que um é mais que o outro, porque um é dominante e o outro é inferior. Uma coisa está mais ou menos reprimida e é mais ou menos renegada ao inconsciente, e a outra coisa é parte habitual da consciência do eu. Por isso mesmo, é um absurdo completo uma coisa dessas. Tá me dizendo aqui que eu sou 57% realista? Gente, como assim? Olha a descrição disso. Os indivíduos realistas são pragmáticos e têm os pés no chão. Eles costumam focar no que está acontecendo ou no que muito provavelmente vai acontecer. Como assim? Isso não significa nada. Isso não quer dizer nada. Isso é ao vento. São palavras ao vento. É uma coisa completamente jogada ao ar. Isso aqui não tem concisão teórica nenhuma. Não tem embasamento algum. Não tem nada aqui. Isso aqui são palavras ao vento.
Então, é assim, gente, é uma coisa que é realmente feita para uma diversão de você clicar ali num teste e fazer uma brincadeirinha. Não é uma coisa que você deve levar a sério, tá? E eu entendo essa coisa de você querer ver, qual será que é o meu tipo psicológico, hein? Deixa eu clicar aqui, fazer um testezinho, aí você faz ali o seu teste, pensa naquilo por 2 minutos e depois esquece, porque é bobagem. Tudo bem, isso é completamente compreensível. Mas existem pessoas que realmente levam isso a sério, que realmente criam grupos e tentam tipar pessoas e passam o dia pensando em tipos psicológicos e como lidar com as outras pessoas baseados em uma teoria que não é teoria, que não é nada, que são palavras ao vento. Pelo amor de Deus! Se você realmente quer usar isso, se você realmente é interessado em psicologia e realmente é interessado em uma tipologia e tentar entender como a organização das funções se dá dentro de uma psique humana e de como essas funções se relacionam então com a sombra, com a consciência do eu, de como isso tudo funciona realmente de uma forma que você consegue aplicar para se orientar no seu dia a dia, que já é uma coisa complicada, porque para tipar uma pessoa você precisa conhecer ela bem, então estude. Então abra um livro e leia. E aqui eu vou deixar os livros que eu recomendo para isso na descrição, caso você realmente queira isso. Mas se você não quer isso, pelo amor de Deus, gente, trate o MBTI como apenas uma diversão. Por favor. Além disso, pessoal, existe um problema na própria tentativa de tipar as outras pessoas, de atribuir tipos psicológicos aos outros. A gente tem, por exemplo, a questão do viés por causa da busca por identificação. Então o sujeito quer pertencer a algum grupo e ele tem mais ou menos uma ideia de a que grupo ele gostaria de pertencer, a de que classificação ele gostaria de pertencer. Então, quando ele faz um teste desses, por exemplo, ele responde não realmente baseado no que ele acredita que são as experiências pessoais dele relevantes para esse fim, mas ele simplesmente começa a responder baseado no que ele quer ser. E se você fizer um teste dele, é muito provável que você perceba isso em você mesmo, desde que você preste atenção. Isso justamente acontece por causa da tentativa do sujeito de suprir o que lhe falta, que é uma premissa da própria tipologia junguiana. Você tem uma unilateralidade, por isso você precisa de compensação, que é dada pelo próprio inconsciente. Por isso mesmo, inconscientemente, você busca se identificar com aquilo que você não tem, com as características que você gostaria de ter e não tem. Por isso mesmo é que o tipo se inverte. Por isso mesmo é que os fatores da experiência que se usam para comprovar uma determinada hipótese, na verdade, estão sendo usados de maneira invertida. E o que se é, na verdade, normalmente é o oposto do que se acredita que é quando você faz um teste desse, quando você busca por identificação, a não ser que o determinado sujeito que faz isso seja realmente muito autoconsciente. Mas mesmo assim, isso não redime esses testes de personalidade. Esse problema permanece nos testes de personalidade até com uma pessoa extremamente autoconsciente, apesar de que em outro cenário ela conseguiria identificar e entender suas próprias características muito bem. Um outro motivo pelo qual as pessoas muitas vezes se interessam por esse tipo de teoria é a tentativa de prever o outro, porque a ação humana é imprevisível. Você não consegue saber o que outra pessoa vai fazer hoje ou amanhã, justamente porque existe livre-arbítrio. Mas isso muitas vezes se torna uma coisa muito caótica. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa com trauma, por exemplo, sua noiva te deixou no altar, uma coisa até meio absurda, mas que pode acontecer em graus mais limitados dentro da sua vida cotidiana, você talvez tenha justamente um mecanismo de defesa. Isso é um conceito dentro da psicologia. A gente tem, por exemplo, a Gestalt, que trata muito disso, além da psicologia analítica do Jung, né? Então, na Gestalt, o Fritz Perls, na própria inauguração da Gestalt, no livro que ele faz para inaugurar a Gestalt, vai estar aqui na tela e tem o link aí na descrição, a gente tem também essa descrição de 5 mecanismos neuróticos de defesa. E esses mecanismos de defesa podem ser intensificados em um neurótico, mas eles existem também na vida cotidiana do sujeito. Todo mundo tem esses mecanismos de autodefesa. A partir desses mecanismos, então, você pode tentar buscar um elemento justificativo, portanto, a tipologia, para tentar se defender da imprevisibilidade da ação humana, justamente porque isso é, às vezes, assustador. Você não se conhece, você conhece muito pouco o outro, até certo grau. Então, é uma coisa muito difícil você conhecer realmente profundamente uma outra pessoa. Isso só é possível através do amor, né? Que é uma coisa extremamente complicada de se desenvolver e de se manter. Quantos casamentos você conhece que falham? Quantas pessoas você conhece que acreditavam que tinham grandes amigos muito próximos e confiavam intensamente nessas pessoas, mas foram traídas? Então, uma pessoa acreditava
que conhecia o caráter da outra, mas na verdade não conhecia assim tão bem. Então, muitas dessas pessoas que foram traumatizadas em maior ou menor grau por fatores desse tipo, muitas vezes buscam tentativas de prever a ação humana e acreditar que entendem como o outro funciona em um nível muito profundo a partir de uma teoria que elas não entendem, sem sequer muitas vezes perceber que fazem isso. Então perceba, existem várias motivações para um sujeito tentar aplicar algo assim. Raramente é um interesse real em como o ser humano funciona. Isso é uma coisa que normalmente só uma pessoa com um certo nível de especialização tem. Usar uma teoria dessas para fazer algo do tipo é normalmente uma tarefa deixada para os psicólogos e para os médicos. É uma coisa bastante complicada para o público leigo comum de se usar e justamente mal utilizada por causa disso. Além disso, você tem no meio desse processo todo o fator da justificação daquilo que é negativo em si mesmo. Então você tem um defeito, e aí você faz um teste de personalidade que diz que você tem um defeito semelhante ao que você tem. Então você identifica esses dois defeitos descritos, e a partir disso você tem um elemento de justificação para o seu defeito. Veja bem, não é que eu sou preguiçoso, é que eu sou muito introvertido, e aí eu não gosto de sair de casa. Nem é isso que introversão significa, mas o sujeito acredita que é, porque isso justifica a preguiça dele, ou então a timidez dele, que pode ser um problema de outra ordem inteiramente. E a partir disso, então, ele começa a acreditar que tem aquele problema porque é quem ele é mesmo. É justamente, simplesmente uma coisa da própria constituição da psique dele. Então, ele não precisa fazer nada para lidar com isso. Perceba ele isso conscientemente ou não. Mas muitas vezes vira justamente um mecanismo de defesa no sentido de fuga dos próprios problemas mesmo. Então isso é uma coisa que não se deve fazer em hipótese alguma. Isso é uma coisa que mata completamente o processo de autoconhecimento real para o qual essa teoria foi criada. Então, como eu disse antes, se você quer realmente conhecer mais sobre psicologia, realmente entender como a tipologia funciona, eu recomendo que, em primeiro lugar, você assista os meus vídeos sobre sombra, sobre libido e sobre introversão, que vão estar aqui nos cards, e que você comece a estudar Jung com os livros aqui na descrição. Se você não quiser estudar, assista meus vídeos, que eu estou postando bastante, e eventualmente você vai aprender alguma coisa. Então é isso. Se você quiser falar comigo, eu disponibilizo meu contato em todo vídeo. Telegram, @kerbs com 2 S, Discord, @kerbs com S só, e Pix e e-mail para e-mails, mensagens e também doações, psicologiacosmovisão@gmail.com. Tá tudo aqui na descrição, é só clicar ali que tá tudo certo. Se você gosta da forma como eu trato esses assuntos, se você quer aprender sobre uma coisa específica e acredita que talvez eu não vá falar sobre isso ou não vá falar sobre isso tão cedo, por favor, me mande uma mensagem ali no Telegram e encomende um vídeo. Você me paga e eu faço um vídeo do jeito que você quer, com a duração que você quiser, com o livro que você quiser de base, eu estudo o que for preciso, se necessário, e faço o vídeo do jeito que você quer e basta me pagar. E finalmente, por fim, uma última coisa, eu recomendo que vocês chequem os outros canais da rede de estúdios Alta Linguagem. Esse AL aqui no meu microfone é de Alta Linguagem, que foi o pessoal que me cedeu esse estúdio, o Miorinho Malboro, e a gente está começando uma rede de canais. Então até agora tem eu, o meu amigo Vitor Gomes, do canal Mundo e Decadência, e também o Vossa, do canal Vossa do AL. Então eu vou deixar o link de todos os canais aqui na descrição, vou deixar aqui nos cards também, então vão lá dar uma olhada no trabalho deles, porque eles são todos muito bons. Não à toa a gente tem esse estúdio aqui maravilhoso para gravar em qualidade profissional. Isso aqui não vem de graça. Então, por favor, veja os vídeos dos meus amigos para a gente criar uma oligarquia dentro do YouTube. É isso. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima e tchau.